você, quando você olha um rosto, o que é que você costuma analisar primeiro, profissionalmente? Você fala para fazer o procedimento, para avaliar se já foi feito alguma coisa, ou no sentido de planejar, assim? Vamos falar para fazer o procedimento e também se já foi feito. Tá. Para fazer o procedimento, a gente tem que avaliar alguns vetores de envelhecimento, né? Porque todos os rostos envelhecem da mesma maneira. Alguns mais nos pontos, outros menos. Depende da conformação do rosto. Às vezes é um rosto mais arredondado, mais quadrado, que não vai ter aquela bolinha de bulldog, porque tem uma estrutura de osso e muscular muito grande aqui na mandíbula, né? Então, assim, esses rostos envelhecem melhor aqui. Então, tem que focar em outros pontos de sustentação para valorizar ou equilibrar esse tipo de perfil. Agora, por exemplo, se é um rosto que ele é mais longinídeo ou mais alongado, é provável que ele vai ter esse envelhecimento de Jaws. Então, entender os vetores de tração e de sustentação da face são muito importantes para que a gente consiga definir um plano de tratamento que faça sentido e seja coerente para aquele rosto. Porque o que a gente vê muito é uma fórmula de bolo padronizada, tipo maçãzinha, mandíbula marcada, queixinho e sempre esse estereótipo de perfeição ou de beleza, né? E eu acho que não é bem assim, eu acho que a gente tem que respeitar a identidade, as características individuais de cada indivíduo, porque nem sempre essas pessoas estão buscando essa transformação, mas às vezes o olhar do profissional enviesado com esse viés de beleza estabelecido pela mídia, ou até mesmo por influencers, ou até mesmo por outras referências de famosos, por exemplo, trazem essa ideia de querer colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha. E eu acho que o respeito a essa identidade é o que vai fazer com que a gente consiga envelhecer bem. E principalmente, como vários casos de várias famosas, que talvez a gente vai ver algumas aqui, a gente vai conseguir mostrar que envelheceu bem sem transformar em nada. Exatamente. Tem alguma região do rosto que você bate o olho com mais facilidade para saber se foi preenchido ou não? Eu acho que tem pontos muito específicos, Saori, que são clássicos que a pessoa fez, assim. E acho que é até legal para o pessoal que gosta de tentar desvendar os mistérios dos famosos na harmonização. É essa região aqui, ó. A região abaixo dos olhos. Porque todo mundo quer ter aquela maçãzinha marcada, sabe, Saori? Só que muitas pessoas confundem esses pontos de beleza. Então, assim, por exemplo, a beleza da mulher, ela tá na projeção lateral da maçã aqui, ó. E não na parte de baixo, que é a região logo aqui abaixo da olheira, que a gente chama de pré-maxila. Que é logo essa bochechinha aqui, ó, que quando a gente sorri, ela levanta. Então, o que acontece? Essa região, Saori, ela é uma região que ela tem muita dificuldade de drenagem linfática. O que isso quer dizer, né? Traduzindo para minha avó que está ouvindo, por exemplo. É que aqui, ó, a gente tem muita retenção líquida, porque aqui tem a lágrima e alguns gânglios, umas coisinhas que a gente tem aqui, ó, simples para você entender, que drenam o líquido dessa região, eles são mais prejudicados ou são mais ineficientes. Então, às vezes, a pessoa vem, preenche aqui e fica lindo na hora. Só que a pessoa volta com isso aqui gordo, volta com isso alto. Tanto que é uma região que a gente costuma acordar com ela mais inchadinha, chora, fica inchadinha. Exato, principalmente por esse nível de cortisol pela manhã, que tem essa variação. Então, a gente vai notar mais retenção líquida no rosto, sempre nessas regiões. Então, assim, um conselho, às vezes, até profissional, sempre deixa um pouquinho aquém, para que quando tem essa retenção fique tudo nivelado. Eu acho que é interessante até de mostrar alguns casos, falando, já que a gente está tocando nesse assunto, sobre essas famosas, não sei, talvez a Sheila Carvalho, às vezes, que também teve que tirar, que ficou um pouco mais projetado, né? Mas eu acho que esse é um ponto muito, muito interessante, que é possível de perceber, assim, o excesso. Lábio é uma coisa, assim, que mesmo que não esteja em excesso, mesmo que tenha um pouquinho mais de volume, por ser no centro do rosto e ter uma diferença de cor, é sempre perceptível a intervenção também. Nariz também, eu acho que é algo que sempre muda muito a fisionomia de uma pessoa, porque, bom, é o centro da cara, né? Então, assim, de perfil, às vezes se nota também, dependendo do defeito, e também de frente. Eu acho que esses 3 pontos são os pontos, assim, que mais chamam a atenção. Agora, tem um outro também que todo mundo tem medo, e é o pior, assim, sabe, Saori? Que é a mandíbula marcada. Hoje em dia, tá todo mundo com aquela mandíbula quadrada que todo mundo fala. E sabe o que é o mais triste disso, Saori, que eu acho? É que tem mulheres que são maravilhosas por ter essa mandíbula marcada natural. E quando as pessoas veem esse tipo de rosto que é natural, que é belo, eles julgam como se fosse a harmonização que deu errado. Então, a beleza da mandíbula desenhada e mais forte da mulher,
que era um símbolo de beleza, assim como da Angelina Jolie, se perdeu justamente porque as pessoas estão tentando copiar e replicar isso. E isso transicionando, variando muito a identidade das pessoas. Mas existe beleza nesse perfil também. O que não existe é a gente querer mudar completamente um perfil para chegar em outro.